Paz do Senhor, meus irmãos. No devocional de hoje nós vamos meditar no Salmo de número 70. Mas antes de nós iniciarmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum devocional. Curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Que diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 4. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro, o meu libertador. Senhor, não te demores. Davi ele vai iniciar esses salmos com uma oração de socorro, mas ao final desses salmos ele vai orar para que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que se entregaram ao Senhor possam se alegrar, porque é bem certo que muitas vezes nós passamos por aflições, por problemas e isso pode nos roubar a alegria, tentar nos roubar a alegria, mas a oração de Davi é para que aqueles que servem a Deus possam se alegrar e regozijar a Ele de estar em sua presença pela sua salvação. A nossa alegria não tem que estar nos momentos bons ou ruins, mas a nossa alegria tem que estar de estar na presença de Deus, de ter o nosso Deus em nossa vida, de poder ter a salvação que vem de Cristo Jesus, a qual nos concedeu essa oportunidade de sermos salvos, de sermos libertos. Devemos nos alegrar em Deus por isso, e não olhar somente para as nossas aflições, mas de, mesmo em meio à aflição, podemos nos alegrar de termos Cristo em nossa vida, de termos a salvação do Senhor, de termos o privilégio de acessar a presença de Deus. Se alegrar porque temos um Deus fiel em nossa vida, de que quando nós o buscamos, nós podemos encontrá-lo. Quando nós pedimos o seu socorro, Ele nos socorre, Ele nos ampara, Ele nos ajuda. Isso é motivo de nos alegrarmos todos os dias. Não podemos ficar apenas lamentando pelas coisas que não aconteceram conforme a nossa vontade, conforme o que nós planejamos, mas devemos nos alegrar no simples fato de ter o Senhor em nossa vida, se alegrar pela sua salvação, porque muitos hoje amam mais o dinheiro, os prazeres, os sucessos, os holofotes, do que a salvação que vem do Senhor. Muitos priorizam tantas coisas e não priorizam a presença de Deus, não priorizam a sua salvação, não se importam com a sua salvação. Mas aqueles que verdadeiramente servem ao Senhor, se alegram no Senhor e entendem que a razão do nosso viver é para adorar o Senhor, é para glorificar o santo nome, que Deus é a razão do nosso viver. Há um propósito de nós estarmos nessa terra e é para o Senhor, é para servir a Ele. Então nós podemos nos alegrar em adorá-lo, em louvá-lo, porque fomos criados para louvar o seu nome, para adorá-lo. E a palavra de Deus ela vai dizer em Neemias 8:10, não vos entristeceis, pois a alegria do Senhor é a nossa força. E aqui nós vemos que a alegria do Senhor nos fortalece. Quando estamos alegres na presença de Deus, regozijando no Senhor, Ele vai nos fortalecer através da nossa alegria, porque a alegria ela nos dá ânimo para vencer, para caminhar. E depois de fazer essa oração, Davi vai orar pedindo ao Senhor por socorro, para que o Senhor venha sobre a vida dele socorrê-lo. E isso nos mostra como Davi tinha um coração bondoso, que mesmo passando por tantas aflições, ele ainda separou um momento da sua oração para orar por aqueles que servem ao Senhor, para que cada um possa se alegrar de estar na presença de Deus, que cada um possa se alegrar de ter a salvação do Senhor. Mesmo em sua profunda angústia, Davi ora pelas vidas que servem ao Senhor. E nós também precisamos orar uns pelos outros e nos alegrar, sempre nos lembrar de nos alegrar na presença de Deus, do privilégio de podermos ter a presença de Deus. Assim como Davi se alegrava na presença de Deus,
Assim como Davi lembrava de orar pelos seus irmãos, assim nós também venhamos nos lembrar de orar uns pelos outros, de nos ajudar para que nós possamos vencer todos juntos, para que alcancemos o nosso propósito aqui na terra. Vamos orar ao Senhor neste momento? Antes de nós orarmos, se o Senhor falou contigo de alguma forma, coloque aqui nos comentários o que o Senhor falou com você, ou deixe seu pedido de oração também. Pai, a Ti, Senhor, eu quero colocar as nossas vidas em Tua presença, clamando a Deus para que o Senhor venha nos renovar, para que possamos nos alegrar, Senhor, e sempre nos lembrar que o Senhor é tão maravilhoso, de que nós temos um privilégio tão grande de ter o Senhor em nossa vida, de termos sido resgatados pelo Senhor, podemos acessar a Tua presença, ser libertos, Senhor Jesus, e alcançar a Tua misericórdia todos os dias. Que possamos regozijar em Tua presença, que venhamos cultuar a Ti com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez pelas nossas vidas. Senhor Jesus, que assim como Davi, mesmo em meio à aflição, Senhor, ele orou, Senhor, pelos seus irmãos, ele orou, Senhor Jesus, por alegria, que assim nós também possamos, Senhor Jesus, mesmo em meio à aflição, nos alegrarmos em Tua presença, nos alegrarmos de ter o Senhor, de ter a Sua salvação, que nós possamos ter força, Senhor Jesus, para orar pelos nossos irmãos, para ajudá-los, Senhor Jesus, para que possamos fazer a Tua obra com amor, com alegria, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.